Meus queridos, neste dia do Senhor, graça e paz seja com todos. Seja Deus, de fato gracioso, nos abençoe na reflexão de hoje. Quero pensar com os irmãos no Evangelho de Lucas, continuando alguns estudos em Lucas. Quero pensar hoje sobre o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor da providência e da provisão. Jesus, providência e provisão. E nosso texto base é Lucas capítulo 9, versículo 10 ao versículo 17. Vamos ouvir esse texto do Senhor. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se Jesus à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Providência e provisão. Meus amados, nosso texto é tão importante para a cristandade e para o mundo, que ele está registrado nos 4 evangelhos, ou pelos 4 evangelistas, porque só temos um evangelho na verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram este mesmo fato. A primeira multiplicação dos pães. O nosso texto começa dizendo: ao regressarem, os apóstolos tiveram uma missão. Essa foi, de fato, ao regressarem, uma referência quando eles retornam de uma missão recebida pelo Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor lhes deu autoridade para irem pregar às aldeias, às cidades, pregando o reino de Deus. Deu-lhes poder para expulsarem demônios, deu-lhes poder para curar os enfermos, conforme nós vemos no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2. Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. Marcos nos apresenta esse detalhe. Todas as aldeias da região ouviram a mensagem do Evangelho através desses apóstolos. Muitas curas foram realizadas, muito exorcismo ou expulsão de demônios também foi realizado. Depois de um tempo, não sabemos quanto tempo, eles voltaram, regressaram, prestando ao Senhor Jesus Cristo relatórios, e eles estavam cheios de alegria, cansados, porém. Foi um tempo exaustivo de pregação, de trabalho. E o nosso texto diz que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então, o atendimento, a agenda dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo era de fato uma agenda super apertada. Então, o Senhor Jesus Cristo chama seus discípulos para um retiro, para um descanso, numa região mais deserta, da região de Betsaida, que é a cidade de Filipe, de Pedro e de André,
como a gente encontra no Evangelho de João 1:44. Mas não foi possível ter um retiro. Ele tentava proteger os seus discípulos, dar um descanso, um refrigério para os seus discípulos. E outro aspecto é que eles tinham recebido a notícia de que João Batista havia sido decapitado por Herodes, e essa notícia entristeceu os apóstolos, entristeceu também ao Senhor Jesus Cristo. E também a notícia de que Herodes procurava Jesus e seus apóstolos para prender e fazer o mesmo que fez com João Batista. Então, por prevenção, o Senhor se retira de Jerusalém, vai para a cidade de Betsaida, a região de Betsaida. Mas essa notícia também correu. Jesus com seus apóstolos foram para a região de Betsaida. E o evangelista registra que uma multidão saiu procurando o Senhor Jesus. O acharam. E o nosso texto diz que, mesmo cansados, o Senhor recebe aquela multidão. E o texto diz que o Senhor acolhe aquela multidão. E a parte mais importante do texto diz que ele passou o dia pregando a eles o evangelho do reino, ensinando a eles sobre a doutrina do reino. E ainda, entre eles, o Senhor Jesus Cristo operou curas, milagres, acolhendo assim aquelas ovelhas que estavam exaustas como se não tivesse um pastor, mas tinham Jesus. Lucas diz que o dia começava a declinar-se. Já era tarde. E então um dos apóstolos, um dos discípulos, chega ao Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, já chega. Despede essa multidão para que eles possam ir embora, já está tarde, para que eles possam procurar em algum lugar algo de comer, porque nós estamos num lugar deserto, a menos que nós mesmos vamos e compremos comida para este povo. Mas como comprar comida para este povo? São cerca de 5.000 pessoas. Para os apóstolos, isto era uma missão impossível. Onde arrumar pão naquela região para 5.000 pessoas? O desfecho de tal pedido foi o palco de um dos maiores milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou, multiplicando pães e peixes. Quando o Senhor recebeu essa proposta dos discípulos, Jesus propõe o milagre que o texto nos chama de sinal. João, especialmente, prefere a palavra sinal, porque o sinal aponta para algo ou aponta para alguém. E esse sinal vinha identificar quem era aquele homem chamado Jesus. Os 4 evangelistas retratam isso muito bem, cada um com um ângulo um pouco diferente. Mas qual o propósito deste sinal? E qual é a mensagem desse sinal? O que ficou evidente para aquela geração? E o que se torna evidente para a nossa geração hoje, em pleno século XXI? Que aplicação podemos fazer dele para nós hoje? Eu não quero alegorizar o texto, eu não quero espiritualizar o texto, eu quero ser fiel à mensagem bíblica e exaltar nesse texto a providência e a provisão que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Lucas deixa claro para os seus leitores, e especialmente para Teófilo, que Jesus Cristo é de fato aquele profetizado por Moisés, que Jesus é de fato o pastor ou o profeta predito pelo grande Moisés do passado, e que ele, Jesus Cristo, é a provisão divina para a humanidade, e que no Senhor Jesus Cristo há providência e provisão dos céus. Com esse milagre, Jesus se manifesta de fato e evidencia, como no Evangelho de João é bem claro,
quem é o Filho do Homem. Lembrando Deuteronômio 18, versículo 15, todo judeu conhecia e os judeus esperavam o cumprimento dessa profecia de Moisés, quando ele disse: o Senhor, teu Deus, te suscitará profeta no meio de ti, um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, disse Moisés, a ele ouvirás. João 6,14 e registra essa consumação da profecia. Vendo, pois, os homens, aquele milagre, aqueles homens que experimentaram do pão e do peixe multiplicado por Jesus Cristo, a conclusão deles: este verdadeiramente era o profeta que devia vir ao mundo. Eis a mensagem do sinal. Jesus é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus afirmou, especialmente pela pena de João, que ele era de fato o verdadeiro pão do céu que veio ao mundo para saciar a fome da alma humana. Ele que foi dado por Deus aos homens, ele é a oferta de Deus aos homens. O verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem deu a Israel, mas o verdadeiro pão do céu é Deus Pai, quem deu a Israel e o deu ao mundo todo. Ele é maior e superior do que Moisés, como o próprio texto de Hebreus nos diz. Ele é tão superior a Moisés. Moisés era um servo da casa e Jesus era o filho da casa. E o que Jesus dá ao povo é tão superior ao maná, que aqueles homens que comeram o maná pereceram, mas Jesus disse que aquele que comer do pão que ele der terá vida eterna e jamais terá fome em sua vida. Jesus nos dá de fato o pão de cada dia. Jesus nos providencia dia a dia o pão diário. Mas neste texto sagrado, mais do que 40 anos no deserto, como Moisés pôde, através da providência de Deus, dar maná ao povo, por toda a eternidade o Senhor Jesus Cristo dá pão àqueles que nele creem. Ele é o pão da vida. Resta perguntarmos a nós, a você e a mim: você tem participado deste pão da vida? Jesus Cristo de fato é alimento da sua alma? Você tem participado mais do que a ceia do Senhor, de tomar o vinho ou de comer o pão, em um dia em que os ministros do Evangelho preparam para a igreja? Jesus já faz parte da sua vida de fato, meu querido. Os evangelistas registraram este milagre não apenas para demonstrar como Jesus tinha o poder de Deus. Muitos outros homens, muitos outros profetas manifestaram o poder de Deus através do seu ministério, através da sua pregação, através dos seus atos. Mas este milagre vem mostrar que Jesus Cristo tem muito mais do que o poder de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o pão da vida que veio dos céus. Todo aquele que nele crê, todo aquele que o recebe, aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Jesus está nesse texto a trabalhar a fé daqueles 12 homens. Para a obra que haveriam de realizar, Jesus estava gerando fé e experiência naqueles 12. Em João 6, versículo 5, Filipe faz uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus dissera: dai-lhes vós mesmo de comer. Filipe disse para Jesus: Senhor, mas onde compraremos pães para dar a eles de comer? O texto nos diz que Jesus diz isso só para experimentá-lo. Jesus está preparando o palco para a sua ação. E o texto diz: pois ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus tinha uma solução. Jesus, como providente, ele tinha uma provisão. Ele preparava o coração dos seus discípulos para tal manifestação e providência. Filipe, que era daquela região, bem conhecia aquela região e sabia que era impossível dar de comer àquela população, aquela assistência de mais de 5.000 pessoas, porque o texto diz cerca de 5.000 homens. E outros evangelistas dizem que além de mulheres e crianças. Então, possivelmente,
nós tínhamos aí mais de 10.000 pessoas. Muita gente para ser alimentada. E bem, Filipe disse, onde vamos comprar pão para dar para esta geração? Meus irmãos, esse é o problema que muitas vezes nós nos debatemos. Nós sabemos analisar situações, nós sabemos discernir o tempo em que nós vivemos, problemas e nossas necessidades, e aí nós nos indagamos como realizar, como fazer. O que fazer neste momento? Como eu gostaria de que, por exemplo, este templo agora estivesse cheio de irmãos, sem máscaras. Mas o que fazer? Precisamos, de fato, colocar essa situação aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele tem providência e Ele tem provisão. E com tudo isso, o Senhor Jesus Cristo prepara-nos com o palco da fé para a ação da providência de Deus. Tal como Marta, Filipe também expressou. Filipe conhecia o seu mestre. Ele sabia das suas próprias realidades e sabia do poder do seu mestre. Marta, ao encontrar Jesus Cristo, depois que seu irmão já estava 4 dias morto, ela disse para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, depois de 4 dias, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Era impossível para Marta levantar seu irmão, mas ela cria que para Deus não há impossíveis e para o Senhor Jesus não há impossíveis. Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes comer, é uma soma muito grande, muito elevada. É a resposta de quem sabe dimensionar a necessidade e é a resposta de quem sabe das suas próprias condições. Essa resposta está revestida de impotência, mais do que de incredulidade, de impotência, ou pelo menos de falta de visão do que o Senhor poderia fazer. Talvez estivessem momentaneamente esquecidos do que viram o seu mestre já realizar, do poder manifesto por Jesus anteriormente. Os 12 se encontraram diante de um dilema. Tinham compaixão daquela multidão e sentiam-se impotentes em sanar o problema da multidão. Jesus pergunta, quantos pães tens? Na verdade, os discípulos não tinham nenhum. Alguns, talvez, deles saíram e constataram que havia um jovem, um rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Não sabemos quem é esse rapaz e o que ele fazia com 5 pães e 2 peixinhos naquele momento. E o Senhor Jesus diz, trazei-nos. Levar aos pés do Senhor Jesus Cristo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que significa isso? Isso é tão pouco, isso é alimento para, no máximo, 2, 3 pessoas. De fato, nada é. Mas para Jesus, eles serão suficientes, porque Ele sabe o que está para fazer. Ele está para manifestar seu poder e a glória de Deus neste lugar. O Senhor nos permite, amados, tempos de desafios e tempos de impossibilidades, de impotência, que nos provoca a agir com razão, com coração e com fé, de confrontarmos-nos com a nossa própria impotência. E essas condições de impotência humana, de fato, são momentos propícios para Deus manifestar graça e glória e poder. Para vermos a providência divina em nos moldar a fé e de potencializar a nossa fé. O que podemos fazer diante de um tempo de necessidades que nos parecem tão mais elevados do que as nossas capacidades, nossas condições? Falemos com Jesus. Coloquemos diante do Senhor Jesus. Ele tem solução para nós. E o que mais Lucas nos apresenta e nos ensina nesse texto bíblico? Terceira coisa que encontramos nesse texto, meus amados. Jesus supre as necessidades pela pronta obediência de seus servos.
Então, recordando, Jesus é o pastor ou profeta da previsão e da provisão. Ele próprio é a provisão divina para a humanidade. Segundo aspecto desse texto, em Jesus Cristo há providência suficiente para todos os seus. Jesus Cristo é provedor para todos os seus. Nele nós podemos confiar. Terceira coisa que encontramos nesse texto que faz bem ao nosso coração. Jesus sempre supre as reais necessidades pela pronta obediência de seus servos. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele diz: tirai a pedra. E agora, nesse momento, o Senhor Jesus disse: trazei-me os pães e os peixes. E agora o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer. E eis o desafio. O Senhor Jesus partiu em 12 cestos, um para cada apóstolo. Talvez isso esteja figurativo, mas tem uma mensagem importante. Jesus é o provedor de todo Israel, 12 cestos, 12 tribos. Pode ter essa aplicação, como o número de 12 apóstolos. Jesus é o pão para todo o seu povo. E Jesus supre as necessidades, as reais necessidades de todo o seu povo. E o faz prontamente pela obediência dos seus próprios servos. Dai-lhes vós mesmo de comer. E eu tenho a impressão de que quando os apóstolos olharam para um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe que Jesus colocou em cada um dos seus seres, diz: meu Deus, o que vai ser disso? Talvez movidos por incredulidade, sem saber de fato o que fazer, eles têm a coragem de sair na presença de Jesus e pegar o cesto e dar para a primeira pessoa. E quando a primeira pessoa tira um pedaço de pão e um pedaço de peixe, aquilo que deveria acabar se multiplica. E quando chegava ao outro, havia pão suficiente para o outro, e para o outro, e para o outro, e para os 5.000, ou para os 10.000. Grande milagre este. Distribuir a todos, diz o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus nos dá é para distribuir com todos. A graça de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a provisão do Senhor Jesus Cristo manifesta a nós, a igreja, é para distribuir com todos. A graça do Senhor é para distribuir com todos. O milagre se deu pelas mãos de Jesus Cristo, mas é servido à humanidade através das mãos dos apóstolos. Há poder e suficiência no Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, para todo mundo, para toda a multidão. Dá-lhes vós mesmo de comer. Esta é a missão da igreja. 5 pães e 2 peixinhos são suficientes para Jesus alimentar uma multidão. Jesus diz: organizai-os. E eles sentaram, e alguém Mateus viu que a grama estava verde. Então eles sentaram em grupo de 50, em grupo de 100, para receberem o pão. Marcos 6, 40 diz que foi em grupo de 50, em grupo de 100. Se assentaram sobre a relva verde. Marcos bem apresenta isso. E uma vez prontos, eles começam então a distribuir. O ministério dos seus discípulos é preparar as pessoas. O ministério do Senhor Jesus Cristo é equipar os seus, para que possam receber e dar àqueles que estão sentados em grupos, esperando a provisão do Senhor. Meus queridos, esta é a missão da igreja. A missão do Senhor Jesus Cristo em equipar a igreja para a igreja servir o mundo, manifestar a glória de Deus neste mundo. Qual é a surpresa? É que aquele pouco se tornou suficiente e abundante. Tanto mais distribuíam, tanto mais tinham nos cestos, ao ponto de sobrarem 12 cestos cheios, depois de todos terem comido, e o texto diz, comido bastante, suficiente. O que Jesus abençoa nunca nos falta.
Aquilo que Jesus nos dá sempre será suficiente para o ministério da igreja. E será não só suficiente, mas como abundante e eficiente. Dá-lhes vós mesmos de comer, assista-os vocês mesmos, socorra-os vocês mesmos. Este é o desafio para você e para mim em um tempo de pandemia, em um tempo de escassez. Creiamos em Cristo Jesus e nos seus feitos, que ainda são feitos nos dias de hoje, para multidões carentes no nosso tempo. Ele é o pão para você e Ele é o pão para a minha vida. E este pão é para ser repartido com todos que têm fome. Ele é o pão que dá vida aos homens, pelo qual todos que dele comerem jamais perecerão, mas terão vida eterna. Combatamos em nós a incredulidade, renovemos em nós a fé e o Espírito, para que, na nossa impotência, recebamos potência de Deus, o poder de Deus para realizar toda a boa obra. Participemos do processo das manifestações providenciais de Cristo neste mundo em que nós vivemos, entre os homens que precisam de pão. O reino de Deus, meus amados, é um reino de ordem, é um reino de poder, também um reino de solidariedade, de cuidado, de suprir um ao outro. E o Senhor proporcionou aos seus apóstolos a maior experiência de suas vidas. A compaixão da igreja não pode desaparecer do cenário. E não basta nós sermos inteligentes para discernir as necessidades. Elas precisam ser colocadas diante do Senhor. O que faremos? O Senhor será a nossa provisão. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E a missão da igreja não é procurar os salvos, a missão da igreja não é procurar os sadios, a missão da igreja é procurar aqueles que estão enfermos, aqueles que têm fome. E a missão da igreja é repartir com aqueles que não têm. A missão da igreja e os seus recursos próprios serão sempre inferiores à necessidade do mundo. Mas o Senhor lhe multiplica forças, o Senhor lhe multiplica provisão, para que na sua pequenez a igreja tenha provisão de Deus para este mundo. Aprendamos sempre a depender do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso provedor. O que a igreja tem nas mãos? O que a igreja tem para servir? Coloca no Senhor Jesus Cristo. O que você tem para servir? Você pode achar assim, mas eu tenho tão pouco para dar. Mas um pouco na presença do Senhor Jesus Cristo, Ele fará suficiente para toda a boa obra do Senhor. O Senhor multiplica os recursos da igreja. E o que o Senhor multiplica será sempre suficiente para o ministério da igreja. Se Jesus diz, dá-lhes vós mesmo de comer, é isso que nós faremos. Porque Ele deverá prover em nossa vida o que nós devemos dar. Quando a nossa fé se assenta na provisão do Senhor Jesus Cristo, nós passamos por maiores desafios e no final deles nós damos glórias a Deus pela manifestação do poder de graça de Deus. Aprendamos que Jesus nos ordena algo. Sejamos obedientes. Ainda que nos pareça contrassenso, ainda que nos pareça impossível, uma missão impossível, o Senhor sabe o que está para fazer, como aqueles que lhe obedecem à palavra. Tão somente sejamos encontrados obedientes em tempos de necessidades. E tão somente sejamos disponíveis para as grandes coisas do Senhor. Lembrando de que por meio de fé obediente, a igreja dará à multidão, à cidade onde ela está, aquilo que o Senhor Jesus quer dar e saciar corpo e alma daqueles que são seus. Aprendamos que aquilo que Jesus abençoa sempre será suficiente e deve ser repartido com o próximo. Quando, pois, mais damos à sociedade, mais recebemos de Deus para dar. Não é para enriquecer a igreja, mas é para distribuir com todos. 5 pães e 2 peixinhos. O que isso é? É suficiente para Deus multiplicar e manifestar graça e glória no mundo em que nós vivemos.
o que há em suas mãos, que o Senhor possa multiplicar. Sirvamos ao nosso Deus. Oremos. Senhor, graças por tua provisão. Nós vivemos tempos difíceis, complicados. Nós vivemos um tempo de comércio fechado, muitas empresas falidas que fecharam suas portas definitivamente, muitas pessoas e irmãos desempregados. Mas o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa esperança e nossa confiança. Que nesse tempo de dificuldades haja refrigério para teu povo e que nós possamos ver as manifestações da tua glória e graça ainda em nossos dias. Seja bendito o teu nome, hoje e sempre. Graça e paz seja com meus amados irmãos. Deus os abençoe.